Semana passada, nós ingressamos com uma ação judicial, envolvendo uma fraude bancária, né? E nós ingressamos com essa ação no Juizado Especial Cível, que é o que muita gente conhece como pequenas causas. Nessa esfera processual, o andamento, né, o processamento daquela ação, ela tende a ser mais simples, mais objetiva e, consequentemente, mais rápida. Então, por lógica, o processo, aquela demanda, ela não pode ser uma demanda complexa. E a lei entende, via de regra, como um processo complexo, aquela ação que demanda uma perícia técnica no processo. Pode ser uma perícia na área da saúde, pode ser uma perícia na área de contabilidade, pode ser uma perícia de informática. Vai depender da natureza do processo. Mas, em regra, o que define complexidade de um processo é se ele precisa ou não ser submetido à perícia. E, óbvio, outra limitação do juizado é o valor do processo. No âmbito estadual, até 40 salários mínimos, e no âmbito federal, até 60 salários mínimos. Esse é o panorama. Nós entramos com esse processo, que envolve uma fraude bancária, e nós temos muitos outros processos que já tramitam no juizado especial em ações muito parecidas. A gente nunca teve nenhum problema dessa natureza. Porém, para nossa surpresa, assim que o processo foi recebido, ele foi julgado, né, e a juíza entendeu que aquele processo era sim complexo e não poderia tramitar no juizado. Mas qual é o grande problema? Nós, como advogados, precisamos respeitar a decisão do magistrado, a posição dele, e dentro das vias legais, das vias recursais, impugnar a decisão. E até aí tudo bem. Mas qual foi o grande problema nesse caso? Assim que nós ingressamos com a ação judicial, dentro desse processo a gente fazia um pedido de uma liminar para suspender as cobranças decorrentes desse empréstimo, inclusive que iriam recair sobre o salário desse meu cliente, e haveria um desconto muito significativo. Assim que nós entramos com o processo, nós fizemos um pedido ao juiz para que fosse realizado um despacho virtual, já que o processo tramitava em outra cidade, e o despacho virtual é amplamente aceito e realizado dentro do estado de São Paulo. Perfeito. O que acontece? O nosso pedido, o nosso e-mail, ele foi recebido pela secretaria. Após o recebimento desse e-mail, o juiz recebeu o processo, ele foi para a conclusão, e o juiz julgou o processo, e só depois do julgamento do processo é que foi respondido o nosso e-mail, que já havia sido recebido, perguntando se ainda havia interesse em despachar o processo. Então veja bem, qual seria a utilidade de eu realizar esse despacho, que nada mais é do que uma reunião com o juiz para tratar de uma questão vinculada ao processo? Qual seria essa utilidade se ele já analisou e julgou o pedido, antes de eu conseguir falar com ele? E a gente precisa lembrar que o direito do advogado de tratar assuntos diretamente com o magistrado é uma prerrogativa, ou seja, na verdade eu não precisaria nem pedir. O juiz ele é obrigado a nos receber como advogado. Mas é claro, a gente entende que o magistrado tem uma rotina de trabalho, tem uma rotina das suas atividades, e é por óbvio, nós sempre tentamos agendar esse despacho, mesmo presencial ou digital aqui nesse caso. E veja, a forma como esse processo tramitou e essa decisão veio aos autos, manifestamente, violou a prerrogativa do advogado. Mas não é só a minha prerrogativa que está sendo prejudicada. Um direito muito essencial do meu cliente também está. Está ocorrendo um cerceamento do direito de defesa. Inclusive, eu iria tratar nesse despacho justamente o quê? O motivo pelo qual o juiz entendeu que seria complexo o processo. Porém, mais uma vez, como advogados, nós respeitamos o entendimento do magistrado. O grande problema aqui foi que o direito, a prerrogativa do advogado de exercer, de despachar diretamente com o juiz foi violada. E, via de consequência, o direito amplo do meu cliente de realizar a defesa do seu direito também foi profundamente atingida. Então nós temos aqui uma situação onde eu vou ter que recorrer de uma decisão que não foi me permitido falar sobre o processo antes dela. Eu vou demorar mais tempo, pode ser que o meu cliente tenha que gastar mais. Tudo isso por conta de uma análise feita às pressas e que, sinceramente, é nítido perceber que isso tem sido uma prática. O juiz não tem permitido o despacho. Muitas vezes as decisões, por serem favoráveis, o advogado deixa para lá, mas muitas vezes o despacho não é permitido e a decisão ela é improcedente, ela é negativa. Então, fica aqui o meu desabafo. Eu acho que essa não é uma forma correta de se presidir um processo, e nós precisamos sempre lembrar, tanto o agente público quanto o advogado. O processo envolve um direito, envolve uma vida. Não é só mais um número, não é só mais uma demanda. Existe uma vida ou várias vidas atrás daquele processo. Eu lido com o processo diariamente, mas esse meu cliente só tem um processo. Esse é o processo da vida dele. Precisa ser tratado com essa seriedade.